Obrigada, deputado Túlio. Cumprimentar o senhor, também a todo mundo que está aqui nessa audiência, que está assistindo a gente também online, que é importantíssimo essa comissão existir, em primeiro lugar, e estar sempre muito atenta e atuante nos temas que são tão relevantes e atuais nessa pauta de migração e refúgio. Até porque o Legislativo Federal, né, tanto a Câmara dos Deputados e o Senado, são fundamentais, porque foi daqui, né, eu sinto que eu estou aí dentro, então foi tanto da Câmara como do Senado que saíram duas leis que colocam o Brasil na vanguarda no tema de migração e refúgio, que é a Lei de Refúgio de 1997 e a Lei de Migração de 2017. Então, se não fosse a Casa do Povo, junto com o Senado, a aprovar essas duas leis, a gente estaria numa situação muito pior, porque a gente não teria a base jurídica e legal para garantir esse acolhimento que ele é previsto em lei, ele já foi definido em política pública pelo governo federal, mas está enfrentando uma série de entraves por questões de execução e muitas vezes de obstáculos que são também colocados pelo próprio governo federal e pela estrutura estatal. Então, acho que o Congresso Nacional, além de ter esse papel importante de criar essas duas legislações, também tem sido locus onde situações em que as leis elas são descumpridas, elas são discutidas e justamente com esse intuito de trazer aqui um espaço para a voz, então também reconhecer aqui a importância de termos colegas que estão, né, nessa situação de refúgio hoje, que podem falar por si próprios da situação que passam. Eu organizei minha fala, deputado Túlio, em 4 pontos. O primeiro deles é um que acho que as minhas colegas, os meus colegas aqui de painel já reforçaram bastante, que é justamente a dificuldade de se sair do Afeganistão, de sair do país fronteiriço onde as pessoas se encontrem e conseguir vir ao Brasil, que é justamente a necessidade do visto humanitário. Isso foi criado, mas aqui já foi falado, tanto o Fazel como a Amad já falaram sobre mais de 2 a 3 meses de espera para conseguir ter o visto obtido. Então, acho que a questão da previsibilidade dos prazos é necessária, mas isso só vai ser garantido se houver uma capacidade, como o José Parado mencionou, reforçada das nossas embaixadas, inclusive para dizer quantos atendimentos por dia estão sendo feitos. Se esses atendimentos estão seguindo alguma ordem prioritária por algum grupo vulnerável ou se está tendo algum benefício a algum grupo específico. Enfim, toda essa questão ela é, no fim, o que vai levar a essa demora para que o visto humanitário seja concedido. Também tem a questão das exigências descabidas, né? Isso ganhou bastante impacto pela cobertura da imprensa, aqui cumprimentar Flávia e toda a imprensa que de forma tão responsável tem coberto o tema da migração e refúgio no Brasil, que foi quando o Itamaraty, por meio de algumas das embaixadas, começou a cobrar, exigir algumas coisas que são totalmente descabidas e que não estão na portaria 24, que é a portaria que dá a base para o visto humanitário e acolhimento humanitário para afegãos. Isso, né, o Itamaraty diz que houve um mal-entendido, mas a gente ainda continua recebendo informações, inclusive de uma parceira nossa, a Caritas, aqui do Cesana de São Paulo, dizendo que ainda está se cobrando passagem de volta, cobrando que uma entidade brasileira emita uma carta dizendo que vai receber essa pessoa, sendo que isso não é exigido em casos individuais. Então, essas cobranças descabidas como requisitos para tirar um visto ainda parece que estão acontecendo. E outro ponto é, como Flávia super bem colocou, que muitas pessoas tiveram que sair de forma assim, na maior pressa para salvar sua própria vida. Então, muitos não têm passaporte. Basta olhar a nossa realidade no Brasil. Quantos brasileiros e brasileiras têm passaporte, estão com passaporte em dia? Se houver uma crise humanitária dessa magnitude aqui, essas pessoas elas não vão poder conseguir um visto humanitário porque elas não têm esse documento de viagem. E aqui, para isso, o Brasil ele já adota uma boa prática, que é a concessão do laissez-passer, que é um documento de viagem de caráter emergencial para permitir que uma pessoa em situação de refúgio possa viajar e aí, chegando aqui no território brasileiro, solicite a regularização migratória. Porque a gente não pode, né? Tanto a residência por razões humanitárias quanto o pedido de refúgio só podem ser feitos em território nacional brasileiro. Então, para chegar aqui, você precisa ter o visto humanitário, mas para você ter o visto, você
tem que ter um passaporte. E muitas pessoas não têm um passaporte. Então, a concessão do laissez-passer é algo que o Brasil já fez no passado. E deveria estar reforçando aqui. Então, acho que para esse ponto deputado Túlio, sobre o visto humanitário, eu gostaria de forma muito respeitosa, fazer algumas sugestões à comissão e ao senhor como relator da comissão, de avaliar a possibilidade de fazer uma recomendação ao Itamaraty para que envie por escrito e que faça pública essa comunicação escrita aos postos diplomáticos que estão habilitados a emitir o visto humanitário, com a orientação precisa de quais são os documentos exigidos, para que não haja mais esses relatos de cobrança de passagem de volta, carta de uma entidade brasileira, seguro-saúde, enfim, que aparentemente ainda está acontecendo. A segunda recomendação que eu faria, deputado, é da comissão avaliar um requerimento de informação, RIC, para que o Itamaraty informe qual tem sido o prazo de análise médio para os pedidos de visto humanitário feitos e também quantos atendimentos cada embaixada tem capacidade de realizar. Se nós estamos falando de atendimento de 20 pessoas ou de 2 famílias, ou de quantos dias por semana, né, essas pessoas, porque a gente está lidando com uma emergência. Então, esse tipo de requerimento nos ajudaria muito a entender onde estão esses gargalos, porque os relatos todos, os familiares que já estão no Brasil e das entidades que estão trabalhando nessa tentativa de apoio ao acolhimento nos mostram que há um gargalo ainda muito severo para isso. O meu segundo ponto aí já é, uma vez que essas pessoas consigam, que aparentemente é um enorme desafio, mas que elas consigam visto humanitário, elas vão chegar ao Brasil. E uma vez que você chega em território nacional, o primeiro passo deveria ser, né, além de poder respirar com um pouco mais de tranquilidade, né, até o relato que o Flávio coloca, é um pouco de pensar que bom que o nosso país ainda pode ser visto como um espaço seguro para pessoas de outros países, incluindo aqui o caso do Afeganistão, mas uma coisa fundamental assim que as pessoas chegam é de entrar com o seu pedido de regularização migratória. E o importante aqui é sempre reforçar que cabe ao indivíduo, à pessoa, decidir qual das vias ela vai procurar. No caso dos afegãos e das afegãs, nós temos aqui 2 vias que o Estado disponibiliza, que é o que já está na portaria 24, que é a chamada residência por razões humanitárias, que tem base jurídica na lei de imigração, mas também nós temos a via da solicitação de refúgio, que está prevista na nossa lei de refúgio e que o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, ele não só tem como função analisar esses pedidos, como ele também já deu em dezembro de 2020. Então, antes mesmo da tomada de Cabul, em dezembro de 2020, o CONARE já reconheceu a situação no Afeganistão como uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Esse não é um termo genérico, é um termo técnico que está na nossa lei de refúgio, que diz que uma pessoa que venha de uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, ela está apta a ser reconhecida como refugiada ou refugiado no Brasil. Então, o fato do CONARE ter escolhido não, mas deliberado reconhecer a Afeganistão como uma GGVDH, que até a sigla aqui ficou conhecida para esse termo, já faz com que pedidos de solicitantes de refúgio afegãos tenham um reconhecimento, inclusive prima facie, e que seja o processo mais célere. Agora, nos causou muita preocupação, deputado, o fato da portaria 24 mencionar a residência por razões humanitárias, mas não mencionar a via do refúgio. A via do refúgio está colocada, a portaria não impede, mas o fato de não indicar a via do refúgio nos preocupa e acho que seria importante um diálogo da comissão com a presidência do CONARE para entender como estão sendo tratados os pedidos. E aqui eu queria fazer também um apelo em nome de parceiras da Conectas, que é a Caritas de São Paulo, com quem nós temos conversado muito, seu diretor, o Padre Marcelo, desde agosto, quando houve a tomada pelo Talibã, enviou uma carta à presidência do CONARE pedindo uma reunião extraordinária do CONARE para analisar o caso do Afeganistão. Essa carta, até em diálogo com a assessoria da senadora Mara Gabrilli, foi enviada aos membros e às integrantes da comissão, porque desde agosto de 2021, essas entidades pedem que o CONARE se reúna de forma extraordinária para discutir a situação do Afeganistão. Isso ainda não aconteceu. O Padre Marcelo, inclusive, me contou que
reforçou o pedido na plenária do CONAR em setembro, e que houve uma indicação de que haveria essa reunião, mas até agora não aconteceu. Confirmei essa informação com o padre Marcelo, que ocupa o assento da sociedade civil no CONAR, e ele disse que até agora ainda não, essa reunião não acontece. Então, acho que nesse ponto, né, das vias de regularização, a gente sabe que estar regular é uma forma de proteção, né, como a juíza Luciana menciona, as pessoas já têm os direitos de proteção, mas você estar regular faz com que você tenha essa capa de proteção a mais, né? Você consiga exercer os direitos. Então, que as vias de regularização, elas têm que estar desobstruídas. Então, também aqui um pouco numa linha de contribuir com os trabalhos da comissão mista, eu faria uma sugestão de que os senhores considerem um requerimento ao Ministério da Justiça sobre os números, né? Então, quantos pedidos de residência por razões humanitárias e quantos pedidos de refúgio já foram feitas e quantas residências já foram concedidas e quantos reconhecimentos de refugiados já foi feito. Porque acho que a gente vai entender melhor se está havendo ou não uma obstrução de alguma das vias de regularização migratória. E pior, né? Se está havendo uma demora, porque isso não deveria acontecer, já que existe, inclusive, essa decisão de visto humanitário, de um apoio por parte do Estado brasileiro. O meu terceiro ponto é com relação a essas várias entidades que estão se disponibilizando de forma muito solidária a trazer e apoiar a vinda de pessoas nacionais do Afeganistão ao Brasil, né? Então, elas estão dispostas a apoiar e acolher, mas a gente tem contado com alguma delas. Por exemplo, né, eu vou contar aqui um caso que a Conectas tem dialogado, que é com a Urecê Esporte Cultura para Cegos, que tem apoiado atletas paradesportivos e suas famílias que são do Afeganistão e que algumas ainda estão no Afeganistão, outras já estão em países fronteiriços e que estão buscando um país para acolhimento, inclusive considerando o Brasil como um local de acolhimento, né? E que nós temos observado nessa nossa interação com a Urecê Esporte Cultura para Cegos é que há muitas dúvidas com relação ao apoio completo, né? E não é só o momento de retirar o visto humanitário, mas é um apoio de fato no acolhimento. E eu acredito, talvez, José Prado, a juíza Luciana, devam estar também em contato com outras entidades que também estão, a Abdu com certeza, porque eu falo bastante de Abdu, então eu sei que ele também tem recebido também muitas demandas, né, de entidades que não têm um histórico de atuação na pauta de imigração e refúgio, de acolhimento, mas que estão se dispondo e que gostariam de ter mais informações e orientações sobre como fazer isso, né? Porque uma vez que a pessoa, né, essas famílias chegam no Brasil, tem que orientar sobre regularização migratória, informar sobre quais os direitos as pessoas têm, inclusive os direitos trabalhistas, como bem disse a juíza Luciana, orientar sobre matrícula nas escolas, o direito que as pessoas têm de assistência social também, revalidação de diploma, possibilidade de oferta de cursos, incluindo cursos de português, inserção no mercado de trabalho, um apoio financeiro e psicológico, inclusive de moradia, como foi dito também pelo SAED, nesse período de chegada e adaptação. Né? Essas famílias todas elas vão criar formas autônomas de viver no Brasil, mas nesse momento de chegada é importante que haja toda essa rede de apoio e de informação. Então, para isso, acho que seria importante a comissão também verificar junto ao governo federal que tipo de orientação tem sido feita a esses grupos. Porque nós temos, né, uma lei de imigração que define que deveria haver uma política nacional de imigração. Essa política ainda não foi feita. Mas isso não exime o governo federal de dar essas orientações a esses grupos. E aqui eu queria ressaltar um compromisso que o Estado brasileiro fez em 2019 no Fórum Global sobre Refugiados das Nações Unidas, em que o Brasil se comprometeu a se debruçar sobre a modalidade de reassentamento privado e comunitário de refugiados, visando a lançar uma iniciativa piloto em 2021. Ela ainda não foi lançada, a gente entende, né? Teve o contexto todo de pandemia, mas o fato do governo ter feito esse compromisso, né, que no jargão da ONU é o pledge, nos faz entender que talvez já haja todo um desenho desse projeto piloto, inclusive com orientação a esses grupos, né, de patrocínio privado ou comunitário para reassentamento de refugiados.
Aqui é importante só mencionar que, tecnicamente, essas pessoas do Afeganistão não seriam, né, um reassentamento, porque reassentamento é quando a pessoa já foi reconhecida refugiada em um outro país e ela viria, por exemplo, para o Brasil. Essas pessoas, por exemplo, que estão no Paquistão, elas não foram ainda reconhecidas como refugiadas no Paquistão. Então, seria algo, assim, um pouco paralelo à lógica do reassentamento, mas que ela tem nítidos pontos de contato. Então, ter uma orientação por parte do governo federal, né, que tem aí esse principal mandato no tema de imigração, mas também os governos estaduais e locais, para que esses grupos possam ter esse acolhimento. E aí, já concluindo, até sei que já estou passando aqui do meu tempo, deputado, é um último ponto que diz respeito à política atual sobre fronteiras, ainda no contexto de pandemia. Então, as fronteiras terrestres continuam fechadas. Elas, por conta da pandemia, as portarias de fechamento de fronteira, elas mantêm as fronteiras terrestres fechadas. E mais, há punições totalmente descabidas e desumanas para quem entrar por uma fronteira terrestre. Só que desde meados do ano passado, turistas já podem entrar por aeroportos e houve, há alguns meses, uma flexibilização para turistas que vêm por cruzeiros também entrarem. Então, por que a gente mantém essa discriminação, né, de que se você chega, você tem dinheiro, né, e uma situação econômica para chegar por avião ou por um cruzeiro, você pode entrar em território nacional, mas por fronteira terrestre não. O resultado disso, deputado Túlio, é que uma família afegã que chegar num ponto de entrada via terrestre para tentar entrar no Brasil e aqui pedir proteção, ela vai ser impedida de entrar. Se ela conseguir entrar, por alguma forma, ela vai ser proibida de pedir refúgio, porque a portaria tem, num dos seus artigos, a punição, né, a sanção de inabilitação do pedido de refúgio. E mais, a segunda sanção é a deportação imediata dessas pessoas. Então, essa portaria ela é tão descabida, ela já era descabida antes da situação no Afeganistão. Agora, ainda com todo esse discurso de acolhimento do Brasil, ela fica ainda mais descabida, porque seguir à risca o que diz a portaria significa deportar essas pessoas ao Afeganistão ou ao país onde elas estiveram antes de vir ao Brasil. E aí, para concluir, deputado, fico muito feliz de saber que o senhor vai a Pacaraima. Eu sou da Conecta Direitos Humanos, mas eu também estou como consultora do CNDH, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para temas de imigração e refúgio. E o CNDH acaba de realizar uma missão a Roraima. Nós estivemos em Boa Vista, em Pacaraima, faz menos de 2 semanas. Então, aqui eu queria até colocar à disposição o CNDH para poder fazer uma reunião com o senhor, prévia à sua viagem, se possível, para compartilhar um pouco das preocupações que nós já pudemos observar durante essa nossa missão em loco, a Pacaraima e a Boa Vista, que inclui uma reestruturação dos abrigos e, infelizmente, caminha para uma via de que agora nós vamos ter uma lógica de campos de refugiados dentro de centros urbanos, incluindo uma capital, Boa Vista. Então, essa lógica de, né, entre aspas, campo de refugiado, que evitamos tanto, buscando um acolhimento integrado na assistência social, integrado à integração local, parece estar se distanciando com uma proposta que já está em curso por parte do governo federal de criar superabrigos, mega-abrigos com 3.000 pessoas, incluindo com indígenas, deputado. Eu sei que vou fugir aqui muito rapidamente do tema, mas nós temos uma população grande de indígenas venezuelanos que migraram ao Brasil. E essas pessoas, elas estão também dentro desse pacote cruel do governo de reestruturação para um formato de campos de refugiados, mas que essas pessoas não foram nem consultadas. Então, há, inclusive, uma mobilização desses indígenas pedindo que a Convenção 69 do OIT, de consulta livre, prévia e informada, seja respeitada. Porque a proposta do governo federal é colocar essas pessoas num grande abrigo de 2.000 pessoas. Então, esses são 2 pontos que seria ótimo se a gente pudesse dialogar, CNDH e o senhor como relator da Comissão de Imigração e Refúgio do Congresso Nacional, previamente à sua ida ao estado de Roraima. E agradeço novamente a oportunidade.